morto-vivo, comedor de cérebro, walk, amaldiçoados, ghouls, zombie e muitas outras denominações para zumbi. Basicamente são criaturas que ressurgem dos mortos e vai à caça de humanos para tentar acabar com a sua fome insaciável. Mas você já se perguntou como essas criaturas surgiram? Seja muito bem-vindo à Reprodução Remanescente. E no vídeo de hoje iremos destrinchar, pelo menos um pouco, da origem de um ser que é conhecido por quase todos, os famosos zumbis, e sua chegada na cultura pop. Bem, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. O Reprodução Remanescente é um canal focado ali em trazer um entretenimento com um pouco mais de conhecimento. Às vezes trazendo mais entretenimento e às vezes trazendo um pouco mais de conhecimento. Mas tudo relacionado à cultura pop, ao nerd, ao geek, ao gamer, ao cinéfilo, enfim. E caso esse tipo de conteúdo te interesse, já deixe sua inscrição aqui. Você está convidado a assistir os outros vídeos que já foram postados ou vídeos futuros. Fique à vontade. A popularidade dos zumbis modernos que conhecemos teve seu ênfase após o lançamento de um filme feito por um cara chamado George A. Romero, o clássico A Noite dos Mortos-Vivos, que na verdade é uma sequência de um outro filme. Depois da popularidade desse filme, tudo que conhecemos sobre o termo zumbi se espalhou e se adaptou aos mais variados estilos. Porém, esse não é o primeiro filme sobre zumbis. Na verdade, o primeiro filme se chama White Zombie, de 1932. E em vez de termos mortos-vivos como personagens, digamos, temos escravos e envolvimento da feitiçaria voodoo do Haiti, onde os zumbis na verdade seriam pessoas enfeitiçadas. Inclusive é daí que vem a base para os zumbis de toda a cultura que conhecemos. Mas antes de falarmos sobre o Haiti, que é daí que vem tudo, e como ele serviu de influência, precisamos entender uma coisa: os registros de supostos zumbis em outras épocas, culturas, crenças e folclores espalhados pelo mundo. Pois bem, o que constitui o zumbi? Bom, a figura que temos hoje é basicamente de uma pessoa ou um ser que morre e depois retorna à vida, não se dando conta do que ele é e cometendo canibalismo para saciar sua necessidade primitiva, que é o que move ele também, a fome. E com base nisso, podemos ver o registro de alguns supostos zumbis que existiram em outras épocas. Por exemplo, na China nós temos Jiangxi. O Jiangxi ele é um espírito que volta para devorar entes familiares ou qualquer um que entre em seu caminho. Basicamente, o que faz o Jiangxi voltar à vida, a forma como foi feita sua sepultura. Então o espírito ele volta para castigar os entes queridos. Já na Arábia nós temos o Ghoul. O Ghoul normalmente é um demônio feminino. Normalmente é uma mulher que teve uma vida pecaminosa, e por ter essa vida ela morre e se transforma em um demônio. Volta à vida e basicamente, de novo, precisa ali saciar o seu desejo primitivo, né? E já na Escandinávia nós temos o Draugr. O Draugr basicamente é um viking morto, com apetite insaciável por carne humana. Diferente dos outros, o Draugr ele tem consciência do que ele é. Ao voltar dos mortos, ele carrega um poder imenso, e nos registros mostra como se ele realmente fosse uma máquina. E já na Inglaterra nós temos o Retornado, que foi registrado por um clérigo. O Retornado é o espírito que mais se parece com os zumbis contemporâneos, pois realmente é uma pessoa que morre, depois ele retorna à vida e basicamente ele precisa se manter de alguma forma, com isso cometendo canibalismo. Porém, além de todas essas classificações em volta do mundo, o que deu origem aos zumbis que conhecemos foi o zumbi do Haiti. E para entender um pouco do zumbi do Haiti, agora sim, precisamos entender um pouco da cultura desse lugar. Tudo começa no ano de 1697, a partir da assinatura do Tratado de Ryswick, acho que é assim que se pronuncia, envolvendo Espanha e França. Nesse tratado, a parte ocidental da ilha, onde atualmente fica o Haiti, foi cedida à França e recebeu o nome de Saint-Domingue. Bem, com a França dominando essa ilha, e já nessa época também ocorreu ali o cultivo de cana-de-açúcar, basicamente, com mão de obra escrava vinda da África. Bom, os anos foram se passando até que em 1791 uma rebelião começa a tomar força, e como detalhe temos a Revolução Francesa, que estava ocorrendo na mesma época, e isso motivou mais essa rebelião, já que era um domínio francês também. A revolta dura até 1804, e também nesse ano que ocorre a independência da ilha, e tem uma renomeação para o novo nome, que passa a se chamar Haiti. E basicamente, obviamente, isso resultou em uma mistura de culturas e dialetos diferentes, provavelmente envolvendo africanos, certo? Nativos haitianos, que já tinham uma tribo ali firme, e provavelmente franceses e outros europeus.
Bom, durante esses anos aí, o país foi categorizado por outras potências como sendo um país violento, praticante de magia negra e onde se cometia canibalismo. Ou seja, o país tinha popularidade, porém não era uma das melhores. E com isso surgiu lendas e misticismo envolvendo o voodoo e a possibilidade de transformar pessoas em, literalmente, escravos zumbificados. Segundo fontes, o termo zumbi saiu de dialetos africanos, e no termo haitiano era sinônimo de fantasma ou espírito que assombrava as pessoas. E o responsável por essa zumbificação era sempre um feiticeiro ou sacerdote muito poderoso, que mantinha o controle total das vítimas através de poções, hipnose ou magia. Inclusive tem até uma história que rola que eles conseguiam manter a consciência da pessoa em garrafas, e quem tivesse o domínio dessas garrafas teria meio que seu próprio zumbi de estimação ali, o que era bem bizarro. Ok, entendemos a classificação de zumbis em outras culturas e a história do Haiti. Agora, como os zumbis apareceram na cultura que conhecemos? Basicamente parte do ano de 1915. Teria sido nesse ano que os Estados Unidos teria ocupado a ilha. E o que é sugerido pra gente seria a preocupação dos Estados Unidos com famílias alemãs, que estavam literalmente tomando controle através do comércio no Haiti. E também nos é sugerido o tal proteger os interesses americanos e estrangeiros. E se a gente parar para analisar essas hipóteses, realmente faz sentido, já que estava já rolando a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, como eu disse, teve a mixigenação de europeus naquela ilha. Tá, e nesse período que rolou, basicamente com os Estados Unidos ocupando, você teve uma facilidade de pessoas transitando na ilha. Ou seja, muitas pessoas vieram dos Estados Unidos para conferir a tal cultura mística do Haiti. E isso incluía, obviamente, escritores, pessoas que buscavam aventuras, pessoas que já eram adeptas ao voodoo. Ou seja, os Estados Unidos no sul também tinha muito dessa cultura forte, certo? Bom, essa transição de pessoas, de descoberta de uma nova cultura, durou até o ano de 1934. E coincidentemente, o primeiro filme sobre zumbis que temos é do ano de 1932. Os filmes obviamente têm mais impacto, mas o que estava fomentando o famoso zumbi haitiano eram as famosas revistas Pulp Fiction da década de 20. Então perceba, de 1915 a 1934 temos um salto de 19 anos basicamente. Ou seja, foi um bom tempo para se ter uma base do que rolava no Haiti. E também foi tempo suficiente para as pessoas viajarem bastante para lá. E dentre essas revistas Pulp Fiction, existia uma especial, chamada Ilha da Magia, que contava a viagem de William Seymour, acho que é assim que se pronuncia o nome desse cara. E basicamente, se você pesquisar um pouco sobre a Ilha da Magia, vê que realmente tem muito desse aspecto místico de voodoo, de zumbis. Falando agora do primeiro filme sobre zumbis. O primeiro filme se chamava White Zombie, esse que é literalmente o primeiro filme sobre zumbis. E o que aconteceu a partir daí foi basicamente uma explosão de ideias. As revistas já fomentavam a ideia do zumbi, ou seja, isso já estava no imaginário das pessoas. Após o filme, que tinha um bem muito grande, que os filmes ainda tinham um impacto muito grande, toda a ideia do zumbi foi para todos os cantos possíveis. E aí que nós temos o início do zumbi na cultura pop. O filme fez tanto sucesso que um ano depois eles decidiram lançar a Revolta dos Zumbis, o que trazia já uma ideia de epidemia zumbi. Até que em 1968 temos a chegada do glorioso Noite dos Mortos-Vivos. Até então nós tínhamos os zumbis enfeitiçados. Já na Noite dos Mortos-Vivos temos o clássico zumbi que conhecemos, ou seja, putrefação, grunhido e principalmente a fome. Ou seja, a cultura já estava se comportando com o novo personagem, os zumbis. É engraçado falar isso porque os Estados Unidos já estavam muito mais segmentados com zumbis já nos anos 1900. É engraçado ver que aqui no Brasil isso só explodiu por causa da série The Walking Dead. Claro que tinha algumas pessoas ali que conheciam por outros jogos também, mas foi a série que deu um boom aqui no Brasil, o que é bem engraçado, né? 100 anos depois, isso é bem bizarro. Bem, basicamente essa é a origem dos zumbis que conhecemos. Mas eu vou passar aqui algumas curiosidades para vocês, tá? E aí finalizar de vez o vídeo. Dentre tudo isso que temos na cultura, já falei o primeiro filme de zumbi, mas o primeiro jogo de zumbi é esse daí, Zombies Ate My Neighbors, em inglês é horrível. E a primeira série de zumbi, por incrível que pareça, não é The Walking Dead, mas uma série chamada Dead Set.
Bom, os maiores faturamentos de um filme de zumbi. Em primeiro lugar temos Guerra Mundial Z, que faturou 540 milhões de dólares. Segundo, temos um filme que eu nem sabia que existia, mas se chama Meu Namorado é um Zumbi, que faturou 117 milhões de dólares. Em terceiro lugar temos Zumbilândia, que faturou 102 milhões de dólares. E por último temos o clássico Madrugada dos Mortos, que faturou 102,3 milhões de dólares. O Zumbilândia tinha faturado 102,4 milhões. Engraçado ver que o clássico está em último, né? Bom, basicamente o vídeo é esse. Você aí sabia do surgimento dos zumbis na nossa cultura? Sabia sobre o primeiro filme de zumbi? Bom, se você soube por esse vídeo, então eu acho que ele merece um like. E caso você quiser deixar um comentário, uma sugestão, ou acrescentar mais alguma coisa ao vídeo, por favor, fique à vontade. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!